Se você chegou até aqui, este instante tem um motivo. Há noites em que o barulho do mundo diminui, e a consciência finalmente consegue falar sem ser interrompida. Talvez você tenha vivido muito tempo longe de Deus. Talvez tenha se acostumado a seguir sozinho, tomando decisões no impulso, empurrando a oração para depois, substituindo fé por pressa, e sentindo aos poucos o coração ficar pesado. Este espaço não é para te acusar, e nem para te assustar. É para te colocar diante da verdade com calma, e abrir uma porta real de retorno. Muita gente se afasta de Deus sem perceber. Não é um corte, é uma distância construída em detalhes, uma desculpa que vira hábito, uma prioridade que muda, uma promessa interna que nunca se cumpre, um pensamento que diz amanhã eu volto e se repete por meses. A vida segue, a rotina ocupa tudo, mas dentro surge um vazio difícil de explicar. Às vezes você ri com as pessoas e, mesmo assim, volta para casa sentindo que falta algo. Às vezes conquista coisas e, mesmo assim, não sente paz. Isso não é fraqueza, é a alma reconhecendo que sem Deus nada fica inteiro. Deus não se afastou de você. Mesmo quando você não buscou, Ele permaneceu. O incômodo que você sente agora não é condenação, é convite. É como uma luz acendendo por dentro dizendo, ainda dá tempo. Tempo de parar, tempo de ajustar, tempo de recomeçar com responsabilidade. Voltar para Deus não exige uma performance perfeita, exige um coração sincero e uma decisão firme. Senhor meu Deus, eu me coloco diante de Ti com honestidade. Eu reconheço que caminhei períodos da minha vida sem Te buscar. Eu reconheço que confiei mais no meu próprio entendimento do que na Tua direção. Eu reconheço que, por muitas vezes, escolhi o que era fácil, e não o que era correto. Hoje eu não quero fingir que está tudo bem. Eu quero ser verdadeiro. Eu quero voltar. Pai, eu não venho com desculpas. Eu venho com consciência. Se eu me afastei, eu assumo. Se eu me distraí, eu assumo. Se eu endureci o coração, eu assumo. Mas eu também peço, toca meu interior com discernimento. Mostra onde eu perdi o rumo, onde eu troquei princípios por conveniência, onde eu negociei minha paz por prazer rápido, onde eu ignorei sinais que o Senhor colocou no meu caminho. Eu peço que o Senhor quebre o orgulho que me fez pensar que eu dava conta de tudo sozinho. Retira de mim a ilusão de controle. Ensina-me novamente a depender de Ti, sem vergonha, sem resistência, sem medo. Eu quero reaprender a orar com constância. Eu quero reaprender a ouvir Tua voz antes de decidir. Eu quero reaprender a escolher o certo mesmo quando ninguém está vendo. Senhor, limpa minha mente do pensamento que diz que já é tarde. Afasta a mentira que diz que eu estraguei tudo e que não existe retorno. Enquanto eu estou aqui respirando, existe oportunidade de mudança. Eu aceito que mudança custa. Eu aceito que retorno exige disciplina. Eu aceito que não se volta para Deus apenas com palavras, mas com atitudes. Pai, reorganiza minhas prioridades. Coloca ordem no meu interior. Ajusta minha visão para que eu não viva no automático. Dá-me força para cortar o que me afasta. Dá-me coragem para enfrentar hábitos que me prendem. Dá-me humildade para pedir perdão quando eu errei. Dá-me maturidade para não repetir padrões antigos. Eu não quero apenas aliviar a consciência por alguns minutos. Eu quero transformação real. Que este momento seja um ponto de virada. Que eu não saia daqui igual entrei. Que eu carregue uma decisão clara. Buscar a Deus todos os dias, não apenas em crises. Que eu aprenda a construir fé na rotina, no silêncio, no trabalho, na casa, nas escolhas pequenas. Que eu tenha constância quando ninguém aplaude. Que eu tenha firmeza quando as emoções oscilarem. Senhor, recebe meu passado sem eu tentar reescrevê-lo. Eu entrego erros, escolhas ruins, caminhos vazios e tudo o que tentei usar para preencher o que só o Senhor preenche. Eu entrego minhas feridas, minhas culpas, minhas lembranças difíceis e minhas falhas repetidas. Eu não quero ser definido pelo que fiz. Eu quero ser guiado pelo que o Senhor pode fazer em mim a partir de agora. Obrigado, Pai, por ainda me chamar. Obrigado por não desistir de mim. Obrigado por me dar clareza neste momento. Eu aceito o convite de voltar. Eu aceito a responsabilidade de mudar. Eu aceito caminhar contigo novamente, com sinceridade e verdade. Eu entrego minha mente, meu coração e meu caminho a Ti. Amém. E antes de encerrar esta primeira parte, eu faço um compromisso simples: não tratar este retorno como emoção passageira.
Eu vou alimentar minha fé com atitudes. Eu vou proteger meu interior de distrações que me puxam para longe. Eu vou escolher a verdade mesmo quando for desconfortável. Eu vou buscar a Deus com constância, porque eu não quero apenas sobreviver, eu quero viver com propósito. Senhor, eu também te peço cura do que me afastou. Às vezes eu me distanciei porque me decepcionei com pessoas, ou porque vi incoerências e usei isso como desculpa para abandonar o caminho. Mas hoje eu entendo. Minha fé não pode depender do comportamento dos outros. Eu não quero mais usar erros alheios como autorização para enfraquecer meu espírito. Eu quero olhar para ti, e não para a confusão. Eu peço que o Senhor remova de mim a indiferença. Quando eu deixei de sentir, eu comecei a aceitar qualquer coisa. Quando eu parei de vigiar, eu me acostumei com o que me fazia mal. Dá-me sensibilidade de volta. Que eu perceba cedo quando algo tenta me empurrar para longe, e que eu tenha firmeza para não negociar minha paz. Pai, coloca ordem nas minhas motivações. Que eu não busque a Deus apenas por interesse, por medo ou por impulso. Que eu busque porque reconheço quem o Senhor é, e porque preciso da tua direção para viver direito. Eu não quero uma fé superficial que desaparece quando a vida melhora. Eu quero profundidade que permanece quando as circunstâncias mudam. Ensina-me a reconstruir hábitos simples, separar um tempo para a oração, ler com atenção, ouvir com humildade, corrigir com rapidez, agradecer com sinceridade. Que eu aprenda a valorizar o que é silencioso, porque é no secreto que o caráter é formado. Senhor, guarda minhas decisões, que eu não volte para os mesmos atalhos, que eu não repita conversas que me contaminam, ambientes que me confundem e conteúdos que alimentam ansiedade e vazio. Ajuda-me a escolher melhor o que entra na minha mente, porque eu sei que aquilo que eu consumo molda meu interior. Eu peço também reconciliação com meu próprio passado, não para esquecer tudo, mas para aprender. Que eu pare de viver preso ao que já passou. Que eu use a memória como lição e não como corrente. Que eu aprenda a seguir em frente com humildade, sem orgulho e sem auto-engano. Pai, fortalece minha coragem para fazer o que precisa ser feito. Se eu tiver que pedir perdão, me dá simplicidade. Se eu tiver que corrigir rotas, me dá firmeza. Se eu tiver que recomeçar do zero, me dá paciência. Eu não quero mais adiar decisões importantes e depois chamar isso de destino. Eu quero agir com consciência. Agora, Senhor, antes de concluir esta oração, eu quero agradecer. Agradecer não apenas pelo que foi fácil de reconhecer, mas também pelo que foi difícil de aceitar. Agradeço por este momento de clareza, por este despertar silencioso e pela oportunidade de parar antes que o afastamento se tornasse definitivo. Reconheço que muitos seguem no automático por anos, mas hoje eu pude enxergar com mais verdade. Obrigado por não desistir de mim quando eu mesmo deixei de cuidar do meu interior. Obrigado por permanecer presente mesmo quando eu ignorei sinais, adiei mudanças e tratei o espiritual como algo secundário. Agradeço porque, apesar das minhas escolhas, ainda existe espaço para retorno, ajuste e reconstrução. Pai, agradeço pela paciência com os meus processos. Eu sei que nem tudo muda de um dia para o outro. Eu sei que crescimento exige tempo, repetição de boas escolhas e vigilância constante. Obrigado por não exigir perfeição imediata, mas sinceridade contínua. Isso me dá segurança para seguir sem medo de falhar e desistir. Agradeço pela consciência que o Senhor desperta, porque quando eu enxerguei meus erros, não foi para me paralisar, mas para me libertar. A verdade não veio como peso, veio como direção. E direção traz alívio, porque agora eu sei para onde caminhar. Obrigado por reorganizar meu interior, por ajustar pensamentos, por acalmar inquietações e por devolver sentido a áreas que estavam confusas. Eu reconheço que a paz não veio porque tudo se resolveu externamente, mas porque algo foi alinhado por dentro. Pai, agradeço pela vida, pelo fôlego, pelo dia que termina e pelo próximo que virá. Agradeço pela oportunidade de acordar com mais consciência, de agir com mais cuidado e de escolher melhor. Que eu não desperdice este novo começo com distrações vazias. Obrigado pelas pessoas que cruzaram meu caminho, inclusive aquelas que me decepcionaram. Mesmo sem perceber, elas revelaram áreas que eu precisava amadurecer. Eu escolho não carregar mágoas, não alimentar ressentimentos e não usar o passado como desculpa para me afastar novamente do que é essencial. Agradeço pela disciplina que começa a ser construída. Não uma disciplina rígida e pesada, mas uma constância consciente.
Obrigado por me ensinar que fidelidade se constrói nos dias comuns, nas escolhas pequenas e nas decisões silenciosas. Pai, obrigado por me lembrar que buscar a Deus não é fugir da realidade, mas aprender a enfrentá-la com equilíbrio. Que minha fé não me afaste do mundo, mas me torne mais responsável, mais lúcido e mais presente em tudo que faço. Agradeço pela proteção que muitas vezes eu nem percebi, pelos caminhos que não segui, pelas consequências que foram evitadas e pelos livramentos que aconteceram sem alarde. Hoje eu reconheço que nem todo cuidado faz barulho. Obrigado por sustentar este retorno. Que ele não dependa apenas da emoção deste momento, mas se transforme em compromisso real. Que eu tenha força para continuar quando a empolgação diminuir e clareza para não abandonar o que começou a ser reconstruído. Pai, agradeço por cada ajuste interno que ainda vai acontecer. Mesmo aquilo que eu ainda não compreendo completamente, eu escolho confiar. Que eu não tenha pressa de resultados, mas constância de atitudes. Agradeço porque agora eu entendo que voltar para Deus não é apagar a história, mas aprender com ela. Não é fingir que nada aconteceu, mas usar cada experiência como base para decisões mais sábias. Obrigado pela tua presença que não depende do meu desempenho, mas da tua fidelidade. Isso me fortalece e me dá segurança para continuar. Que minha vida seja conduzida com mais propósito, mais verdade e mais responsabilidade. Que eu não volte ao automático, que eu não negocie princípios e que eu não ignore a consciência quando ela alertar. Pai, eu encerro esta oração com gratidão sincera. Gratidão pelo começo, pelo processo e pelo caminho que se abre a partir daqui. Eu sigo com mais clareza, mais equilíbrio e mais verdade. Eu entrego meu presente e meu futuro em tuas mãos. Amém. Obrigado, Senhor, por me ensinar a desacelerar, por mostrar que nem toda resposta precisa ser imediata e que nem toda solução nasce da pressa. Aprendo agora que o silêncio também é ferramenta de cura e que a pausa pode ser mais sábia do que a reação impulsiva. Agradeço porque começo a perceber meus limites com mais clareza. Antes eu tentava abraçar tudo, resolver tudo e controlar tudo. Hoje eu reconheço que existem pesos que não preciso carregar sozinho. Essa compreensão alivia o corpo, a mente e o coração. Pai, obrigado por restaurar minha percepção do que realmente importa. Nem tudo que chama atenção merece espaço, nem tudo que parece urgente é essencial. Que eu aprenda a separar o que é ruído do que é a direção verdadeira. Agradeço pela oportunidade de reconstruir hábitos, de acordar com intenção, de encerrar o dia com reflexão e de não dormir acumulando pesos desnecessários. Que eu valorize pequenas mudanças porque sei que são elas que sustentam transformações duradouras. Obrigado por fortalecer minha consciência emocional. Que eu não fuja mais dos sentimentos, mas aprenda a interpretá-los com equilíbrio. Que eu não reaja no impulso e não alimente pensamentos que me afastam da paz. Pai, agradeço pela coragem que começa a surgir dentro de mim. Coragem para dizer a verdade, para assumir erros, para corrigir rotas e para recomeçar quantas vezes forem necessárias. Que eu não confunda orgulho com força e nem humildade com fraqueza. Agradeço pela disciplina que nasce do compromisso e não do medo. Que eu aprenda a ser constante sem me tornar rígido. Que eu caminhe com firmeza sem perder sensibilidade. Obrigado por me lembrar que fé não é fuga, mas alinhamento. Que eu continue vivendo no mundo sem ser engolido por ele. Que minhas escolhas reflitam consciência e não apenas conveniência. Pai, agradeço por cada dia que ainda virá. Mesmo aqueles que serão difíceis eu recebo como oportunidades de amadurecimento. Que eu enfrente desafios com lucidez e celebre conquistas com gratidão. Obrigado por este encerramento em paz. Que esta oração não termine apenas em palavras, mas se prolongue em atitudes, decisões e compromissos diários. Eu sigo com gratidão, com responsabilidade e com esperança equilibrada. Amém. Recebo este novo ciclo com serenidade e sigo confiante no caminho que se abre. Pai, agradeço também pelo descanso que começa a chegar, que a mente encontre quietude, que o corpo relaxe e que o coração desacelere sem culpa. Ensina-me a confiar, que nem tudo depende do meu esforço constante. Obrigado por cuidar do que eu não consigo controlar. Enquanto eu descanso, que minha confiança permaneça firme, que eu aprenda a entregar preocupações em vez de carregá-las até o limite. Agradeço pela segurança que nasce da entrega. Quando eu solto o controle, descubro espaço para a paz. Que eu leve esse aprendizado para os próximos dias. Encerrando esta oração, eu sigo com gratidão consciente.
sem pressa, sem medo e sem fuga. Amém.